Deus está sempre falando. Infelizmente, nem todos querem ouvir a voz de Deus. Muitos preferem ouvir a voz de suas próprias vontades e sentimentos do que ouvir a voz de Deus. Porque quando nós abrimos a porta da nossa vida para Jesus, e quando Ele entra no nosso coração, as trevas espirituais são dissipadas automaticamente. Então vamos ler a palavra, Apocalipse 3:20. Já está aqui na tela o texto, é bastante conhecido de vocês. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Olha que palavra linda, não é? Conhecidíssima de todos nós, mas linda, pois a palavra de Deus, ela se torna nova cada manhã. A palavra é sempre a mesma e ela surte efeitos maravilhosos, sobrenaturais e essenciais na nossa vida, desde que nós abramos os nossos corações para ouvir e receber a palavra do Senhor. Curve a sua cabeça, feche os olhos e orem dizendo assim: meu Deus, eis aqui a palavra do Senhor, que é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante e é infalível e é digna da nossa aceitação. Senhor, o meu coração está aqui para receber a sua palavra. Fala comigo em nome de Jesus. Amém. Toma o seu assento, por favor. Desocupem as suas mãos, batam palmas e glorifiquem a Jesus. Isto, vamos melhorar, é para Jesus. Louva, adore, glorifique a Jesus. Meus amados e queridos irmãos, estamos diante deste texto santíssimo, da santíssima palavra de Deus, quando o Senhor Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Meus amados, nós sabemos que a vida é feita de decisões. Decisões que determinam sucesso ou fracasso, ganho ou perda, vitória ou derrota, quer na vida material, na vida intelectual e na vida espiritual, não poderia ser diferente. Na verdade, nós precisamos decidir se queremos ou não queremos Deus. Para muitas pessoas hoje, ser cristão significa simplesmente nascer em uma comunidade cristã, ou simplesmente frequentar a igreja. No entanto, Jesus, ele ensinou que a verdadeira religião é resultado de uma escolha pessoal e consiste no nosso relacionamento com Deus. Neste texto sagrado, Jesus está dizendo que está à porta e bate, e se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, todos nós precisamos fazer uma decisão pessoal. Você pode ser bom, você pode ter sido batizado quando criança, você pode ter nascido em um país cristão ou numa comunidade cristã, e pode até ser filho de pastor.
Tudo isso não significa uma decisão. A decisão é individual, assim como a salvação é individual. Na verdade, ninguém nasce na religião cristã. E Jesus deixou claro que para entrar nela é necessário nascer de novo. Ele disse para Nicodemos. Aleluia. Por que Jesus disse para Nicodemos, necessário é você nascer de novo? Porque Nicodemos talvez fosse naquela época o judeu mais devoto que havia. Talvez ele pensou que por ter nascido numa comunidade cheia de tradições religiosas, ele não precisava fazer mais nada para obter a salvação. E quando ele foi ter com Jesus, Jesus mostrou para ele que ninguém nasce na religião cristã. E se alguém quer entrar nela, é preciso nascer de novo. No texto sagrado que nós lemos, Jesus está dizendo: eis que estou à porta. O que é que ele está fazendo na porta? Na porta da nossa casa. Quando fala em casa, não está falando na casa física onde nós moramos, mas está falando na casa, no nosso coração, na nossa vida. Ele está dizendo: eis que estou à porta. E o que é que ele está fazendo? Ele está dizendo que está batendo na porta da nossa casa. Por que ele está batendo? Isto significa que ele não deseja entrar à força. Não, ele não chega arrombando a porta para entrar à força na vida de ninguém. Ele bate na porta do nosso coração. E quem decide abrir a porta do coração para Jesus sou eu, é você. Somos nós que decidimos abrir a porta. O fato dele bater na porta significa que ele não entra, repito, à força. Ele não arromba a porta, ele bate e espera a nossa decisão. Quem decide abrir a porta sou eu, é você. Se você abrir a porta, ele está dizendo que ele entrará, será com você e você com ele. Ele entra para fazer parte da nossa vida, para fazer parte do nosso dia a dia. Ele entra na nossa vida para estar conosco. Aleluia, louvado seja Deus. Meus irmãos, o ato de abrir a porta para Jesus é uma atitude consequente a uma decisão. Agora, o que é isso? O que é que isto significa? Abrir a porta para Jesus. Abrir a porta para Jesus significa deixar o preconceito, deixar o orgulho, a incredulidade, o mundanismo, o pecado e tudo aquilo que nos afasta de Deus. Porque quando nós abrimos a porta da nossa vida para Jesus, quando abrimos a porta do nosso coração para Jesus, Ele entra. E quando Ele entra no nosso coração, as trevas espirituais são dissipadas automaticamente. Quando Ele entra, o preconceito sai. Quando ele entra, o orgulho do coração sai. Quando ele entra, a incredulidade do coração sai. Quando ele entra, o mundanismo sai. Quando ele entra, o pecado sai. Tudo aquilo que te afasta de Deus sai e deixa o espaço aberto para ele operar, para ele transformar de fato a sua vida.
Agora é preciso ouvir a sua voz. Ele disse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. É preciso ouvir Deus, o que as pessoas hoje não querem. Mas Ele está dizendo: se alguém ouvir a minha voz. Jesus está sempre falando, Deus está sempre falando. Infelizmente nem todos querem ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas preferem ouvir a voz do seu próprio coração. Muitos preferem ouvir a voz de suas próprias vontades e sentimentos do que ouvir a voz de Deus. Exatamente porque a voz de Deus confronta o nosso pecado. A voz de Deus confronta as nossas vontades e os nossos sentimentos. É por isso que muitos não querem ouvir a voz de Deus, porque não querem ser confrontados. Querem ter uma vida com todo tipo de libertinagem para fazer tudo aquilo que deseja fazer, não importando se está te distanciando de Deus ou não. Então é preciso ouvir a voz de Deus. Em Hebreus, no capítulo 3 e no versículo 7, a Bíblia Sagrada diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Mas infelizmente, por mais que a palavra de Deus diz isto, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Muitos ouvintes da palavra preferem endurecer os seus corações quando ouvem a voz de Deus, exatamente porque a voz de Deus confronta com o seu pecado. E muitos não querem ouvir a voz de Deus. Mas hoje o Senhor Jesus está dizendo novamente: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Às vezes nós que somos cristãos pensamos que esta palavra é direcionada a pessoas não cristãs, a pessoas que estão distanciadas de Deus, a pessoas que não se converteram, que ainda não aceitaram Jesus. Essa palavra é para mim e é para você, é para uma infinidade de crentes que estão dentro das igrejas. Há muitos que estão dentro das igrejas, estão ouvindo a voz de Deus, mas não estão assimilando a voz de Deus. Entra por um ouvido e sai pelo outro ouvido. Portanto, a palavra está dizendo: não endureça o seu coração quando ouvir a voz de Deus. Não endureça o seu coração. Permita Jesus Cristo entrar no seu coração, na sua alma, no seu espírito. Permita Ele entrar na sua vida e mudar a sua vida, para que você tenha um relacionamento com Deus, para que você tenha afinidade com Deus. É preciso que você ouça a voz de Deus. Se alguém ouvir a minha voz, Deus te convida a ouvir o que Ele está falando. Deus nos convida a ouvir, não o que nós queremos ouvir, mas Ele nos convida a ouvir o que nós precisamos ouvir. A verdade é que as pessoas querem ouvir aquilo que elas desejam ouvir, mas não querem ouvir aquilo que elas precisam ouvir. E Deus não fala apenas aquilo que nós queremos ouvir. Na maioria das vezes, Deus fala aquilo que nós precisamos ouvir, e não o que nós queremos ouvir. Se alguém ouvir a minha voz, meus irmãos, Deus tem falado desde a antiguidade. Deus vem falando com a humanidade. Deus vem falando com o povo.
Deus tem falado de várias maneiras. Deus tem várias maneiras de falar. E Ele tem usado essas maneiras para falar com a humanidade. Infelizmente, a maioria não tem assimilado a voz de Deus. Em primeiro lugar, Deus fala através de situações. Quantas vezes Deus tem falado através de situações? Às vezes, situações difíceis que passamos, pode ser Deus falando conosco. É claro que nem sempre é assim, mas às vezes é. Às vezes, situações difíceis que nós enfrentamos, em meio a essa situação difícil, Deus está ali, a voz de Deus está ali, falando conosco. Você lembra de Jonas? Quando Deus veio e falou com Jonas, como ele sempre falava. Deus falou com Jonas como ele sempre falava. A voz de Deus veio a Jonas e Deus falou: vai a Nínive pregar contra os pecados daquela cidade. Quando Jonas ouviu a voz de Deus, como sempre ele ouvia e obedecia, nesse dia Jonas não quis ouvir a voz de Deus. Aliás, ele ouviu a voz, mas ele não quis obedecer a voz de Deus. Ele tomou rumo diferente, rumo contrário, caminhos contrários ao que Deus havia traçado para ele. Entrou no navio e foi embarcado naquela embarcação mar adentro, fugindo do que Deus havia determinado. Aí Deus falou: você não quis ouvir a minha voz de uma forma, eu vou falar com você através de situações. Foi aí que Deus mandou aquela situação e Jonas passou por um apuro terrível no meio do mar. E não somente ele, mas muitas pessoas que estavam naquela embarcação ficaram em apuros por causa do pecado de Jonas. Deus mandou a tempestade, Deus mandou um vento forte, Deus fez com que o mar se embravecesse, as ondas se levantaram, o navio estava para naufragar, as mercadorias que se levavam naquele navio foram jogadas no mar, o prejuízo foi imenso. Mas o povo estava envolvido naquela situação, e no meio daquela situação toda estava a voz de Deus falando com Jonas. No meio daquela situação toda, Deus estava dizendo: está vendo, Jonas? Aí não é o seu lugar, não é aí que você deveria estar. Você deveria estar cumprindo a missão que eu determinei para você. Você está no lugar errado, você está no caminho errado. Essa situação toda é porque você está no caminho errado. Quando tudo veio às claras, aí Jonas ouviu a voz de Deus em meio àquela situação. E quando a sorte foi lançada sobre ele, sendo ele o culpado, ele confessou e disse: de fato, eu sou o culpado. Eu sou servo de Deus, sou profeta de Deus, sou hebreu, e eu desobedeci a Deus. Foi lançado no mar. Foi para onde? No ventre do peixe. Então aquela situação toda, Jonas agora no ventre do peixe, ali no ventre do peixe, naquela situação de apuros, estava a voz de Deus falando com Jonas. E foi lá, em apuros, nas entranhas do peixe, que ele ouviu Deus. Foi lá, nas entranhas do peixe, que ele ouviu Deus. E orou ao Senhor e disse: Deus, eu estou disposto a fazer o que o Senhor quer. Então Deus tirou ele de lá. Precisava Deus
mandar aquela situação toda para falar com Jonas? Não. Se ele tivesse ouvido Deus da forma que Deus sempre falou com ele. Então, às vezes, as situações é uma forma de Deus falar. Quantas vezes Deus tem falado conosco através de situações para nos despertar e nos colocar no caminho certo. Agora, em segundo lugar, Deus fala também através de fatos sobrenaturais. Diga comigo, fatos sobrenaturais. Isso aconteceu quando Jesus morreu na cruz. Quando Jesus morreu, lá na crucificação de Jesus, tendo Jesus morrido, a Bíblia diz que o sol se escureceu em pleno meio-dia. Houve um tremendo terremoto, a terra tremeu, as pedras fenderam-se, e esses distúrbios sísmicos representavam Deus falando com aquela gente. Deus falava através desses fatos sobrenaturais. O sol se escurecer em pleno meio-dia, a terra se abrindo, tremendo, as pedras fendendo-se. Esses distúrbios sísmicos eram fatos sobrenaturais, e ali estava a voz de Deus falando com aquela gente. Foi naquele momento que a Bíblia diz que o centurião que havia comandado a morte de Jesus, vendo aqueles fatos sobrenaturais, aqueles distúrbios sísmicos, o terremoto, o sol escurecendo-se em pleno meio-dia, a terra tremendo, as pedras fendendo-se, o centurião que havia comandado a morte de Cristo gritou dizendo: gente, na verdade nós matamos o Filho de Deus. Veja, quantas vezes Jesus havia falado com aquela gente. Quantas vezes Jesus havia falado com aquela gente. Quantas vezes Deus havia falado através de Jesus Cristo com aquela gente. E aquela gente nunca ouviu a voz de Jesus. Zombava dele, desfaziam dele, insultavam ele, não acreditavam na divindade de Jesus, até levá-lo à cruz. Mas foi lá, após ele morrer, e em meio a esses fatos sobrenaturais, que aquela gente, inclusive o centurião que havia comandado a morte dele, disse: matamos o Filho de Deus. Ainda que tarde demais, ele reconheceu que havia matado o Filho de Deus. Foi em meio àqueles fatos sobrenaturais. Ali estava a voz de Deus. E o centurião reconheceu: matamos o Filho de Deus. Quantos fatos sobrenaturais têm acontecido por este mundo afora? Quantas notícias chegam até nós através da imprensa falada e escrita de fatos sobrenaturais, de catástrofes que acontecem no mundo inteiro. Em tudo isso eu vejo a voz de Deus falando com a humanidade. Mas a maioria das pessoas insistem em não dar ouvidos à voz de Deus. Jesus continua dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Mas as pessoas preferem, repito, ouvir a voz do seu próprio coração a ouvir a voz de Deus. É por isso que nós estamos enfrentando a situação de calamidade que temos enfrentado na área social, política e econômica, não somente aqui no Brasil, mas em todo o mundo.
Porque as pessoas não querem dar ouvido à voz de Deus. Nossos governantes, nossos políticos, nossas autoridades e às vezes nós mesmos não queremos dar ouvido à voz de Deus. Deus fala também através da profecia e através de revelações. Quantas vezes Deus tem falado conosco através da revelação da sua palavra, e nós temos dado ouvidos à voz de Deus? Deus fala através da pregação da palavra. Quantas vezes Deus tem falado conosco, quantas pregações temos ouvidos, Deus falando através delas. Mas a gente acha bonito, a gente acha interessante, a gente acha sensacional, mas não assimilamos o que Deus fala. Quantas vezes Deus tem falado conosco através da pregação da sua palavra? E a gente fica até maravilhado, a gente acha bonito, a gente se empolga, a gente até dá um glória a Deus, dá um amém. Mas será que a gente está permitindo que esta palavra esteja sendo internalizada em nossa alma, em nosso coração e em nosso espírito? Ou será que ficamos apenas maravilhados, apenas impressionados com a palavra? Voltando lá em Nicodemos, como Nicodemos ficou maravilhado e impressionado com a palavra, mas não tinha ainda ouvido a voz de Jesus no sentido de nascer de novo. Aí Jesus falou: não adianta, Nicodemos, não te maravilhes apenas. A palavra de Deus nos maravilha mesmo, nos impressiona mesmo, mas não fica só nisso. Ela quer ter lugar dentro de nós, dentro do nosso ser. A palavra de Deus. Se alguém ouvir a minha voz, Jesus está dizendo, a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e prática, e Deus fala através desta palavra. Mas às vezes a gente lê a Bíblia apenas como se lê um livro normal e comum qualquer. A gente precisa ler a Bíblia, estudar, examinar, pensando nela como palavra de Deus. Se ler só por ler, como se estivesse lendo qualquer matéria, qualquer artigo no jornal, não fará nenhum efeito na sua vida. Ela é a palavra de Deus. Ela é Deus falando comigo, falando com você, e nós precisamos encará-la e crer nela como nossa regra de fé e prática. Quantas vezes nós temos negado em ouvir o que Deus está dizendo? Ou seja, você ouve, entra no ouvido e sai pelo outro. Porém, hoje o Senhor está dizendo mais uma vez: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua vida, cearei com ele e ele comigo. Abra o seu coração para Jesus. Deixa ele entrar na sua vida. Deixa ele entrar no seu coração. Permita ele transformar a sua vida por completo hoje. Efésios capítulo 5, versículo 14. O que nós lemos em Efésios capítulo 5, versículo 14?
Ali a palavra diz, Paulo diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Vede prudentemente como andai, não como nécio, ou seja, não como bobo, mas como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. É para despertar. Deus fala conosco para trazer um despertamento espiritual. Em Romanos capítulo 13, versículo 11, o que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 13, versículo 11? E isto digo conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Deus está falando. Então Deus fala de uma forma tremenda. Deus fala nos despertando. Mas nós não queremos dar ouvido à voz de Deus. Mas eu glorifico a Deus por aqueles que dão ouvidos à voz de Deus. Eu glorifico a Deus por você que ouviu a voz de Deus, abriu o seu coração. E Jesus está ceando com você e você com Ele. Oh, glória, glória, bendito é o nome de Jesus. Isto, glorifique a Ele. O que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, versículo 2? Em Romanos 2:2 a palavra diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Diga comigo, entendimento. Meus irmãos, vamos renovar a nossa mente para que a nossa alma seja plenamente transformada por Jesus. Se você deseja que todo o seu ser seja transformado, então você precisa abrir a porta entre o seu espírito e a sua alma. A parte que comunica com o espírito é a consciência. E a parte da alma que recebe o que vem do Espírito é a mente. Se a mente está conformada com este mundo, ela não se abre, o coração não se abre, a porta não se abre. Por isso, a nossa mente precisa passar por um processo de renovação. Por isso a palavra fala em renovar a mente. Quando você ouve a voz de Deus, quando você aceita, assimila a voz de Deus, então a palavra ela penetra na sua mente e ela renova a sua mente. E quando a sua mente é renovada, o coração se abre para Jesus. Daí a nossa alma é inundada com o rio da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Você passa a ter comunhão com Deus, cear com Ele e Ele com você. É preciso que nós abramos a porta para Jesus. Precisamos deixar que a realidade de Deus enche a nossa mente, nossa vontade e todo o nosso ser, por meio da palavra, que é o meio, que é o veículo que traz a graça, a fim de que sejamos imergidos na sua plenitude. Permita
que a palavra de Deus te envolva, para que haja essa imersão, a fim de que você tenha mais profundidade na fé, mais profundidade no amor, na graça, na palavra e na vontade de Deus. É isso que o Senhor quer para mim, é isso que o Senhor quer para você, é isso que Ele está dizendo na sua palavra. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Esse cear com ele e ele com você fala de comunhão. O cear com ele e ele conosco está falando de comunhão, comunhão estreita, intimidade, envolvimento com ele, relacionamento com ele. É por isso que eu digo sempre, eu digo baseado na palavra, que o verdadeiro cristianismo é muito mais do que uma religião. O verdadeiro cristianismo não é simplesmente uma religião, é relacionamento com Deus. Que Deus lhe abençoe, que o Espírito Santo fale melhor no seu coração. Você pode glorificar o nome de Jesus, pode adorar, pode glorificar o nome dele, pode adorar o nome dele. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos e ore dizendo assim: meu Deus, eu ouvi a palavra do Senhor, quero dar crédito, diga, quero dar crédito à sua palavra, para que ela faça a transformação de vida na minha vida. Amém. Que Deus lhe abençoe. Pode adorar a Jesus, pode glorificar o nome dele.